Essa força interior quase sempre prevalecerá sobre a agressão exterior. O tempo está a seu lado. Torne seus contra-ataques rápidos e repentinos como o gato que vem de mansinho sobre patinhas acolchoadas para, de repente, pular sobre sua presa. Faça com que o jiu-jitsu seja seu estilo em quase tudo que você fizer, seu jeito de responder à agressão no dia a dia, seu modo de enfrentar as circunstâncias. Deixe que as coisas aconteçam, economizando um tempo e uma energia valiosos para aqueles breves momentos em que você explode no contra-ataque. A melhor estratégia na guerra é adiar operações até que a desintegração moral do inimigo torne o golpe mortal tanto possível como fácil. Vladimir Lenin, de 1870 a 1924. Chaves para a guerra. Milhares de anos atrás, no alvorecer da história militar, vários estrategistas em diferentes culturas notaram um fenômeno peculiar: na batalha, o lado que estava na defensiva com frequência vencia no final. Parecia haver várias razões para isto. Primeiro, quando o agressor partia para o ataque, ele não tinha mais surpresas em estoque. O que se defendia podia ver claramente a estratégia do outro e se proteger. Segundo, se o que estava na defensiva pudesse de algum modo devolver este ataque inicial, o agressor ficaria em uma posição fraca, seu exército ficava desorganizado e exausto. É preciso mais energia para conquistar uma terra do que para conservá-la. Se os que se defendiam pudessem tirar partido desta fragilidade para desfechar um contragolpe, em geral eles forçariam o agressor a recuar. Com base nestas observações, a arte do contra-ataque foi desenvolvida. Seus princípios básicos eram deixar o inimigo fazer o primeiro movimento, atraindo-o ativamente para um ataque agressivo que gastaria sua energia e desequilibraria suas linhas, depois tirar vantagem da fraqueza e desorganização dele. Esta arte foi aprimorada por teóricos como Sun Tzu e praticada à perfeição por líderes como Filipe da Macedônia. O contra-ataque é, de fato, a origem da moderna estratégia. O primeiro exemplo real de uma abordagem indireta à guerra, ele representa uma grande evolução do pensamento. Em vez de ser brutal e direto, o contra-ataque é sutil e enganador, usando a energia e a agressão do inimigo para provocar sua queda. Embora seja uma das mais antigas e básicas estratégias na guerra, ela continua sendo de muitas maneiras a mais eficaz e tem se mostrado altamente adaptável às condições modernas. Foi a estratégia preferida de Napoleão Bonaparte, T. Lawrence, Erwin Rommel e Mao Tse-tung. O princípio do contra-ataque é infinitamente aplicável a qualquer ambiente competitivo ou forma de conflito, visto estar baseado em certas verdades da natureza humana. Somos criaturas inerentemente impacientes. Achamos difícil esperar, queremos nossos desejos satisfeitos o mais rápido possível. Esta é uma tremenda fraqueza, pois significa que em qualquer situação nós, com frequência, nos envolvemos sem pensar muito bem. Ao atacarmos de frente, limitamos nossas opções e nos metemos em confusão. Paciência, por outro lado, principalmente na guerra, paga ilimitados dividendos. Ela nos permite farejar oportunidades, programar o contra-ataque que irá pegar o inimigo de surpresa. A pessoa que sabe parar e esperar pelo momento certo para agir quase sempre terá uma vantagem sobre aquelas que cedem à sua natural impaciência. O primeiro passo para dominar o contra-ataque é dominar a si mesmo e, principalmente, a tendência a se exaltar em conflito. Quando o grande jogador de beisebol Ted Williams participou das principais ligas com o Boston Red Sox, ele olhou ao redor. Agora ele fazia parte de uma elite, os melhores batedores do país.
Todos tinham boa visão, reflexos rápidos e braços fortes, mas relativamente poucos podiam controlar sua impaciência na base e os arremessadores se aproveitavam dessa fraqueza, fazendo-os bater no arremesso errado. Williams se destacou e ficou sendo talvez o maior autêntico batedor da história do beisebol, ao desenvolver sua paciência e um tipo de contra-ataque. Ele esperava, e continuava esperando, pelo melhor arremesso para bater. Bons arremessadores são mestres em fazer um batedor se sentir frustrado e emotivo, mas Williams não mordia a isca, não importa o que eles fizessem, ele esperava pelo arremesso que fosse certo para ele. De fato, ele inverteu a situação, devido à sua habilidade para esperar, era o arremessador, não Williams, que acabava impaciente e fazendo o arremesso errado. Quando você aprende a ter paciência, suas opções de repente se ampliam. Em vez de se desgastar em guerrinhas, você pode economizar sua energia para o momento certo, tirar vantagem dos erros dos outros e pensar com clareza em situações difíceis. Você verá oportunidades para contra-atacar onde outros veem apenas rendição ou recuo. A chave para o contra-ataque bem-sucedido é permanecer calmo enquanto seu adversário fica frustrado e se irrita facilmente. No Japão do século XVI, surgiu um novo modo de lutar chamado Shinkaji. O espadachim começava a lutar espelhando cada movimento de seu adversário, copiando cada um de seus passos, cada piscar de olhos, cada gesto, cada contração. Isto deixava o inimigo maluco, pois ele não conseguia interpretar os movimentos do samurai do Shinkaji ou entender o que ia aprontar. Em um determinado momento, ele perdia a paciência e atacava, baixando a guarda. O samurai Shinkaji inevitavelmente aparava este ataque e o acompanhava com um contragolpe fatal. O samurai Shinkaji acreditava que a vantagem em uma luta de vida e morte com as espadas não estava na agressão, mas na passividade. Ao espelhar os movimentos de seu inimigo, ele podia compreender a estratégia do outro e pensar. Ao se manter calmo e observando paciente, ele podia detectar quando seu adversário havia decidido atacar. O momento se registraria nos olhos dele ou em um leve movimento de suas mãos. Quanto mais irritado ele ficasse e mais ele tentasse atingir o guerreiro Shinkaji, maiores seu desequilíbrio e vulnerabilidade. O samurai Shinkaji era praticamente invencível. Espelhar pessoas devolvendo para elas exatamente o que elas lhe dão é um poderoso método de contra-ataque. No dia a dia, o espelhamento e a passividade podem encantar as pessoas, lisonjeando-as até baixarem suas defesas e se abrirem para o ataque. Podem também irritá-las e desconcertá-las. Os pensamentos delas passam a ser os seus, você está se alimentando delas como um vampiro, sua fachada passiva disfarçando o controle que está exercendo sobre suas mentes. Enquanto isso, você não está lhes dando nada de si mesmo, elas não podem perceber o que você está fazendo. O seu contra-ataque virá como uma total surpresa para elas. O contra-ataque é uma estratégia particularmente eficaz contra o que se poderia chamar de o bárbaro, o homem ou a mulher que são muito agressivos por natureza. Não se intimide com estes tipos, eles são, na verdade, fracos e facilmente manipulados e enganados. O truque é irritá-los bancando o fraco ou idiota, enquanto acena na frente deles a perspectiva de ganhos fáceis. Durante a era dos estados guerreiros na antiga China, o estado de Qi se viu ameaçado pelos poderosos exércitos do estado de Wei. O general de Qi consultou o famoso estrategista Sun Pin, um descendente do próprio Sun Tzu, que lhe disse que o general Wei desprezava os exércitos de Qi, acreditando que seus soldados eram covardes. Essa, dizia Sun Pin, era a chave para a vitória.
Ele propôs um plano: entrar em território Wei com um grande exército e acender milhares de fogueiras de acampamento. No dia seguinte, acender só a metade dessas fogueiras, e no outro dia a metade do anterior novamente. Confiando em Sun Pin, o general Ti fez como lhe disseram. O general Wei, é claro, estava monitorando a invasão com todo o cuidado e notou as fogueiras diminuindo. Devido à sua predisposição para considerar os soldados de Ti uns covardes, o que isto poderia significar a não ser que eles estavam desertando. Ele avançaria com sua cavalaria e esmagaria o exército fraco, sua infantaria viria em seguida e eles entrariam em Ti. Sun Pin, sabendo da aproximação da cavalaria de Wei e calculando a velocidade com que se moviam, recuou e estacionou o exército de Ti em uma passagem estreita nas montanhas. Ele mandou derrubar e descascar uma árvore grande, depois escreveu no tronco nu: o general de Wei morrerá nesta árvore. E colocou o tronco no caminho do exército de Wei, depois escondeu arqueiros de ambos os lados da passagem. No meio da noite, o general de Wei, encabeçando sua cavalaria, chegou no lugar onde o tronco bloqueava a estrada. Tinha alguma escrita nele, ele mandou acender uma tocha para ler. A luz da tocha era o sinal e o chamariz. Os arqueiros de Ti fizeram chover setas sobre os cavaleiros de Wei apanhados na armadilha. O general Wei, percebendo que havia sido enganado, se matou. Sun Pin baseou sua isca para o general Wei em seu conhecimento da personalidade do homem, que era arrogante e violenta. Ao reverter estas qualidades em seu benefício, encorajando a ganância e a agressividade de seu inimigo, Sun Pin pôde controlar a mente do homem. Você, também, deveria procurar a emoção que seus inimigos são menos capazes de controlar, depois trazê-la para a superfície. Com um pouco de trabalho de sua parte, eles se abrirão expostos a seu contra-ataque. Em nossa própria época, o terapeuta familiar Jay Haley observou que, para muitas pessoas difíceis, expressar sentimentos é uma estratégia, um método de controle. Elas se permitem ser impossíveis e neuróticas. Se você ri se zangando ou tentando fazê-las parar, está fazendo exatamente o que elas querem, elas estão envolvendo suas emoções e dominando sua atenção. Se, por outro lado, você simplesmente as deixa ficar desvairadas, você as coloca ainda mais no controle. Mas Haley descobriu que, se você encoraja o comportamento difícil delas, concorda com suas ideias paranoicas e as incentiva a ir mais adiante, você inverte a dinâmica. Isto não é o que elas querem ou esperam, agora elas estão fazendo o que você quer, o que tira toda a graça da história. É a estratégia do jiu-jitsu, você está usando a energia delas contra elas. Em geral, encorajar as pessoas a seguirem sua direção natural, ceder à sua ganância ou neuroses lhe dará mais controle sobre elas do que uma resistência ativa. Ou elas se metem em um problema terrível ou se tornam desesperadamente confusas, tudo isso lhe dará vantagem. Sempre que você se encontrar na defensiva ou em dificuldades, o maior perigo é o impulso de exagerar sua reação. Você com frequência vai exagerar a força de seu inimigo, vai se ver mais fraco do que é realmente. Um princípio-chave do contra-ataque é jamais ver uma situação como sem esperanças. Por mais fortes que seus inimigos pareçam, eles têm vulnerabilidades de que você pode se aproveitar para desenvolver um contra-ataque. Sua própria fraqueza pode se tornar uma força se você jogar direito, com uma pequena manipulação inteligente, você sempre pode inverter as coisas.